Bom dia a todos vocês, paz, muita paz, felicidades na sua vida, que Deus lhe proporcione um caminho muito suave. Eu oro por vocês, apesar de não poder vê-los, eu sei da presença de vocês porque vocês estão no nosso grupo. Então eu quero agradecer abundantemente a Deus por todos vocês, pedindo que os abençoem. Eu hoje também peço ao Espírito Santo inspiração para aprender e ensinar a palavra de Deus corretamente. O título de hoje é Os Irmãos Pródigos. Está em Atos 45. Nós todos conhecemos a história do filho pródigo. O filho pródigo, a certa altura na sua vida, ele chegou ao pai e pediu a sua parte da herança, porque ele estava cansado de viver ali naquele lugar. Então, ele saiu de casa e foi para um lugar e lá gastou toda a sua herança em orgias, em coisas erradas, até que ele ficou sem nada e teve que retornar para a casa do pai, de mãos abanando, como nós dizemos. Mas a história de hoje, ela é um pouco diferente, eu estou chamando de irmãos pródigos, porque são os irmãos ingratos que fizeram tudo de errado com o irmão vendido como escravos pelos próprios meio-irmãos. Ele vai ser a salvação de todos esses irmãos ruins e que fizeram tudo para acabar com a sua vida. Muitas vezes nós agimos como criança. A gente faz algo muito errado e daí a gente pensa, eu vou fingir que isso não aconteceu. Eu vou fingir que eu nem fiz isso. E parece que ninguém está vendo, a pessoa vai tocando a vida, parece que Deus não viu, parece que ninguém viu. Mas o que é que acontece nesse caso? Será que é só lá no julgamento? Não. Porque o nosso propósito aqui na Terra não é a gente fazer aquilo que a gente quer e esperar pelo julgamento. Não, Deus quer que a gente, enquanto vivendo aqui, a gente encontre a Ele. A gente purifique o nosso coração e volte para Ele. Eu vou contar uma historinha que eu inventei, mas muito propícia para a gente entender isso. Vamos supor que o meu pai, não Deus, o meu pai terreno, vamos supor que ele fala para mim, Nieta, vai lá na venda e vai comprar 1 litro de leite. E lá vou eu toda animada com o dinheirinho para comprar o litro de leite, mas eu chego lá, eu vejo um sorvete lindo. Ai, que eu fiquei babando de vontade de comer aquele sorvete. O que eu faço? Eu compro o sorvete ao invés do leite. Ah, papai nem vai perceber. E volto para casa com o sorvete. Quando eu chego em casa, o pai me pergunta, cadê o leite? E eu com aquela cara meio estranha, falo, ah, papai, eu comprei um sorvete. Aí, como meu pai é um homem justo, é um homem que tem muito amor por mim, ele não vai me chicotear, ele não vai me pôr lá no pelourinho. Então, sabe o que meu pai fez na minha história? Ele pegou o sorvete e disse para mim, aqui outro dinheiro, volte lá e compre o leite que eu te mandei comprar. Ainda sem o café da manhã, muito cansada, lá vou eu na venda enfrentar tudo de novo para comprar o mesmo leite que eu deveria ter comprado da primeira vez. E daí depende de mim voltar com o leite ou não. Talvez eu vou comprar um outro sorvete, mas talvez para mim a lição serviu e eu vou comprar o leite desta vez e trazer para o meu pai.
Mas fique sabendo que o meu pai está tão determinado a me corrigir que se eu voltar com outro sorvete, com certeza ele vai me mandar buscar esse leite de volta. Ou ele vai me dar uma repreensão um pouquinho mais pesada. Então, vocês estão percebendo que quando a gente fala que é a vontade de Deus que José manipulasse os irmãos, vejam que Deus não manipulou ninguém. É Deus trabalhando com a gente, como esse pai trabalhou comigo para voltar e comprar o leite. Vamos supor que este lápis aqui é o plano de Deus e eu tenho que, durante a minha vida, cumprir esse plano para chegar até Deus. Mas daí eu vou aqui, vou ali, mas o plano de Deus, ele não muda, ele está lá. Então, se ao invés de eu ir de linha reta, eu vou por aqui, Deus vai fazer o possível para me ajudar a retornar e pegar o caminho que eu estava antes. Não é que Deus vai me manipular, porque não, sou eu quem estou tomando a decisão, como eu tomei a decisão de comprar o sorvete ao invés do leite. Vocês percebem? Então, é isso que está acontecendo nessa história. Eu vejo muita gente falar, não é a vontade de Deus que esses irmãos vendessem José para o Egito, mas é a vontade de Deus que eles tivessem um caráter honesto, que eles desde o começo amassem os seus irmãos. É da vontade de Deus que eles se arrependam do pecado que cometeram, que eles peçam perdão, que eles abraçam sinceramente esse irmão e falam, me perdoe pelo que eu fiz. E assim por diante. Então, o que Deus quer é nos corrigir, para a gente voltar àquilo que Ele quer que a gente seja. Vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis, capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito.
Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestaram no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, e Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Vocês observaram na leitura que começa com José, que se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Aqui é a parte que muitos acham que não era a vontade de José ter manipulado os irmãos
para trazer Benjamim e agora para trazer o pai e a família. Eles pregam que é a vontade de Deus. Mas lembrem-se da história do litro de leite. Não é Deus chegando e fazendo nada por José. Deus não faz isso porque Deus respeita o livre-arbítrio de todos. E também Deus, na sua justiça, ele não trata José de uma maneira e Benjamim de outra maneira, os meio-irmãos de José de outra maneira, mesmo sendo errado, não. A justiça de Deus, ela é aplicada igualmente para todos. A princípio, não sei se vocês se lembram na história, que José também estava muito orgulhoso. Ele era assim crianção, querendo mostrar os seus sonhos, pondo a capa para ir lá no meio da agricultura, para verificar o que os seus irmãos estavam fazendo. Tudo isso fazia parte de um orgulho muito grande que José tinha dentro de si. Então, Deus, de maneira nenhuma, porque ele queria que José cumprisse aquilo que foi feito na aliança com Abraão, Deus ia fazer certas coisas por José. Não, essa pregação está errada. Mas Deus estava redirecionando José para quê? Para não guardar ódio no seu coração, para perdoar, para encontrar uma maneira sábia de aproximar dos seus irmãos, para ver se os seus irmãos tinham mudado, para ter certeza que o seu irmão Benjamim e o seu pai estavam vivos. Tudo isso, o José arrumou uma maneira de não afugentar os seus irmãos, mas ir trabalhando pouco a pouco com eles, pressionando sim, manipulando sim, mas para chegar a um resultado satisfatório como chegou. Quando José revelou para todos eles, eu sou José, e contou a sua história de novo, os seus irmãos ficaram pasmados e não fizeram nada. E foi José que o chamou, venha até mim, sou eu mesmo, uma coisa assim. Mas por que é que a reação dos irmãos foi isso? Será que foi só assombro por ver José vivo? Não, era também muito medo, porque José era o homem mais poderoso do Egito. Eles estavam ali na frente de José. Eles eram culpados de primeiro tentar matar José e depois ter vendido José como escravo no Egito. Então eles estavam, como se diz a fala popular, tremendo na base, que José poderia matá-los, poderia fazer deles escravos, poderia fazer muita coisa contra eles, e eles estavam com medo. Mas aí José certificou para eles, e José colocou numa situação muito humilde, dizendo que era da vontade do Pai, que José passasse por tudo isso para que ele pudesse socorrer a sua família nesse momento de fome. Aí mostra duas coisas. A primeira é a transformação de José e que ele tinha conhecimento da aliança que Deus tinha feito com Abraão, que a linhagem abraânica prosseguisse intacta. Mas essa era a interpretação de José. Como nós muitas vezes interpretamos as coisas e falamos, é providência divina. Mas, no fundo, nós não temos certeza absoluta da providência divina. Mas nós usamos Deus porque nós somos tementes a Ele, nós somos pessoas de fé. Na realidade, José já tinha decidido que ele havia perdoado os irmãos. E ele não queria de maneira nenhuma fazer com que os irmãos se sentissem mal na sua presença. Então ele queria reafirmar que era da vontade de Deus, que é para tirar aquele medo dos irmãos de que ele iria fazer algo contra eles. Porque se vocês pensarem um pouquinho, Deus é um ser soberano.
Ele é a criatura que tem mais poder neste universo. Então, por que é que Deus precisa de usar José para manipular os seus irmãos? Isso não faz sentido, não é? Deus só estava ali guiando José para que José os trouxesse a uma transformação. Porque veja aquilo que nós estávamos estudando ontem em Gênesis, quando o carcereiro, ele foi transformado, ele recebeu a salvação, a casa dele também. Mas como é que a casa dele também iria receber a salvação? Através do entendimento da palavra de Deus, da transformação, viver uma vida reta e também do arrependimento dos seus pecados. E o que Deus queria era isso, trazer José nessa caminhada para também salvar a sua família, que de uma maneira ou de outra eles estavam ligados a essa linhagem abraâmica. Voltando lá no meu exemplo do leite, né? Meu pai me mandou comprar um leite, eu voltei com sorvete, aí ele manda de novo, eu volto com sorvete, mando de novo, volto com sorvete. Quer dizer, eu estou a vida toda cometendo erros. Aí não tem jeito não, porque quando chega a hora da minha morte, o que é que sobrou para mim? Com certeza eu não vou para o céu. Vou aguardar um julgamento para me ir para o inferno, para algum lugar para me expiar todos os meus erros, mas não para o céu, porque o céu é um lugar de pessoas santificadas. E se a gente não ir lá e comprar o leite e voltar com o leite, agir como filhos de Deus, sem fazer de conta, deixa eu fazer tal coisa errada ali por baixo do pano que ninguém está vendo. Deus está vendo. Eu posso não ver o que você está fazendo, mas Deus tudo sabe. Não sei se vocês observaram, mas José, ele mesmo decidiu algo que deveria ser decidido pelo faraó, porque ele estava decidindo a entrada dos seus irmãos lá do Canaã para viver no Egito. Não é qualquer um que é autorizado a dar a entrada permanente para alguém ficar no país, mas José fez isso em nome do faraó. E o faraó considerava tanto José, que José era o primeiro homem depois dele, que o faraó aceitou tudo aquilo que José estava fazendo e acrescentou mais, acrescentando carruagens, a maneira mais favorável deles fazerem a mudança de Canaã para o Egito. Porque, em consideração a José, olha que José tinha um cargo que normalmente apenas aqueles parentes próximos do faraó tinham. Mas José era praticamente um desconhecido, mas com a graça de Deus, José conseguiu aquele posto. O faraó daquela época era Senuserte III. Vocês que gostam de estudar a história do Egito, procurem Senuserte III. Ele foi o faraó do Egito na época de José. O choque desses meio-irmãos de José também está ligado pelo fato de que eles os venderam bem criança. E agora já tinha passado 22 anos desde que José foi vendido como escravo. José estava com 39 anos. Aí esses irmãos de José foram até o seu pai Jacó e deram a notícia de que José estava vivo. O seu pai exultou de alegria, porque até então ele pensava que José estava morto, porque os seus filhos o tinham enganado. Mas veja que nessa história também está mostrando aí aquela história do fazer de conta. Eu estou muito errado, mas eu não tenho a humildade de falar me desculpe.
Veja que essas duas ocasiões que esses filhos de Jacó tiveram seria ocasiões de pedir perdão, mas eles não fizeram. Quando José revelou que ele era José, eles ficaram pasmados, sim. José os abraçou, sim, mas eles não tiveram a humildade ainda de dizer para o irmão: me perdoe, me desculpe. E a mesma coisa agora, eles estão vindo até o pai, fingindo que eles não sabem de nada e dando uma notícia maravilhosa para o pai, que o irmão estava vivo. Ao invés de abrir o seu coração para o pai, dizer: nós estávamos errados, nós fizemos isto, arcar com as consequências, porque é assim que um homem de bom caráter faz, não é? Mas eles não tiveram ainda essa humildade. Significa que Deus ainda vai continuar trabalhando com eles para chegarem a esse senso de humildade. Agora veja que Deus não vai impor isso para eles. Deus vai continuar os auxiliando até que eles chegam a essa bênção que está lá esperando por eles. Mas é eles que têm por si mesmos que tomar aquela atitude de ser humilde e falar: me perdoe, de explicar a situação. Porque para a gente ir para o céu não pode haver nenhuma sujeira embaixo do tapete, nada escondido. Tudo tem que estar às claras, a nossa alma tem que estar pura, senão a gente não vai lá, não. É isso para hoje, minha gente. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Que Jesus te abençoe abundantemente, que o seu dia seja maravilhoso. Até amanhã, na graça de Deus, que voltaremos com gotas de luz. Bom dia, meus irmãos, muita paz.